Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo que Ele deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que aí estavam sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantas em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém sobre o ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Amados irmãos, queridas irmãs, esta é uma verdade que deve, por um lado, nos consolar, porque Jesus conhece o nosso coração, porque Jesus sabe quais são as intenções mais profundas do nosso ser, porque Jesus conhece a sinceridade das nossas obras, tanto as espirituais, as obras que falam sobre Deus, mas também sobre as obras temporais, as obras deste mundo. É verdade, repito, que esta frase nos consola, porque o Senhor nos conhece por dentro. Mas ao mesmo tempo, amados irmãos, que esta frase nos consola, ela também nos pede responsabilidade na nossa fé, porque exatamente pelo fato do Senhor nos conhecer por dentro, não nos basta uma espiritualidade exterior, não é suficiente estarmos aqui somente de modo presencial, quando às vezes o nosso coração está distante de Cristo, quando às vezes nós não nos damos conta de que precisamos oferecer ao Senhor o sacrifício da nossa vida em espírito e verdade, como diz o próprio Jesus.
Então esta frase carrega consigo esta dualidade. Por um lado, o consolo. O Senhor conhece o nosso coração. E por outro lado, a tamanha responsabilidade de estarmos sempre realizando um culto interior, de estarmos sempre com o coração diante de Deus. Além disso, amados irmãos, hoje Jesus expulsa do templo os vendilhões. E no final ele diz: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E talvez poderia nos vir à mente quando o padre faz uma rifa, ou então quando nós vendemos alguma coisa na igreja, e nos esquecemos que também nós podemos transformar a nossa relação com Deus numa relação de comércio. O que é uma relação de comércio? É uma relação de troca, é uma relação de compra e venda. Por exemplo, faço algumas coisas para Deus, se Ele me der outras. Isto é transformar a casa de Deus numa casa de comércio. Nós devemos participar da igreja, nós devemos viver a nossa fé, não simplesmente esperando sempre algo em troca, mas devemos viver a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa relação com Deus, como algo muito mais profundo, como uma necessidade do meu ser, como um lugar onde eu recebo o alimento espiritual, sem o qual eu não posso viver. Muitas vezes, repito, nós transformamos a nossa relação com Deus numa relação de comércio. Se o Senhor me der isto, eu faço isto. Se o Senhor não me der, eu não vou para a missa. E assim sucessivamente. Mas o Senhor espera de nós um coração, em primeiro lugar, agradecido. Nós, antes de pedir, devemos agradecer. Quanta bondade de Deus na nossa vida, quanta misericórdia do Senhor. Bastaria pensar ao longo dessa semana, quantas coisas boas Deus nos deu, e até mesmo as dificuldades foram para o nosso crescimento, até mesmo as dificuldades nos educam no caminho do céu. É exatamente isso que nós ouvimos na segunda leitura, onde São Paulo diz que a cruz do Senhor, que parece loucura para os pagãos, que parece insensatez para os judeus, é na verdade força de Deus. As cruzes da nossa vida são força de Deus que nos salva. Nós anunciamos Cristo, Cristo crucificado. Então, amados irmãos, como nós podemos perceber, a liturgia de hoje nos convida a avaliar a nossa relação com Deus. Ao longo da quaresma, nós estamos avaliando ou reavaliando vários aspectos da nossa vida, o nosso modo de tratar os irmãos, o nosso modo de tratarmos a nós mesmos, mas hoje estamos avaliando ou reavaliando a nossa relação com Deus sob estes dois aspectos. O primeiro, e agora estou repetindo o que disse para fixarmos ainda melhor, o primeiro aspecto que a liturgia de hoje nos leva a meditar é que Deus nos conhece por dentro e, portanto, isso nos traz consolação e paz, porque não somos julgados pelo ser humano, porque não depende do parecer de outras pessoas, mas depende apenas de Deus, que conhece o nosso íntimo, que conhece o nosso coração. E, repito, isso também nos deve fazer viver a liturgia, por exemplo, de um modo muito consciente, porque o Senhor sabe o amor com o qual estamos vivendo este momento. E por último, Jesus nos convida a avaliarmos como é a nossa relação com Ele. É uma relação de troca? É uma relação de compra e venda?
ou é uma relação de um filho com o seu pai, ou é a relação de uma criatura com o seu Deus, que antes de pedir agradece, que se reconhece pequeno, que se reconhece frágil e necessitado da força de Deus, força que os homens não entendem, força de Deus que para o mundo parece ser fraqueza, mas na verdade é muito mais forte do que qualquer potência humana, porque exatamente vem de Deus. E a última palavra que o Senhor nos convida hoje a meditarmos é o que os discípulos se lembraram de Jesus. Vendo a ação de Jesus, os discípulos se lembraram dessa frase da Bíblia: o zelo por tua casa me consumirá. O zelo pela casa de Deus, o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela relação com Deus, o zelo pelo tempo de Deus. Que nunca nada ocupe o lugar que Deus tem na nossa vida, que nada nos retire do ponto principal que é o nosso estar para Deus. O nosso estar para Deus, que significa, em última análise, disponibilidade ao Senhor, mas também zelo pelas coisas concretas da casa do Senhor. Supliquemos a Nossa Senhora que nos faça interiorizar este Evangelho e nos prepare para a festa da Páscoa do Senhor, nos prepare para celebrarmos, juntamente com a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição, porque nele nós existimos, nos movemos e somos. Creio em Deus Pai, Criador